Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Semana um tanto quanto curiosa nos cinemas. Com algumas estreias de Poder de Fogo, digamos, mediano, a novidade de maior peso, que desperta mais curiosidade, é na verdade um relançamento de 20 anos atrás. O vídeo de hoje é sobre esse filme, mas aqui no canal já tem vídeo sobre as outras estreias da semana, os filmes realmente novos. Então, se você gosta de ficar por dentro dos lançamentos dos cinemas, e eu sei que você gosta, não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu tenho tanta certeza de que você não vai se arrepender, que eu só não prometo devolver o seu dinheiro se você não gostar, porque é de graça, você não precisa pagar nada. Então, não tem nenhum motivo plausível para você não se inscrever. Bom, mas qual é esse relançamento de um filme de 20 anos atrás que de repente ganhou o status de principal estreia da semana? E como ele conseguiu isso? Quando você tem Star Wars no título, fica tudo muito mais fácil. E quando você é um dos capítulos finais de uma das 3 trilogias, a sua chance de ser inesquecível é muito maior. Pois estamos falando de Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, o filme em que Anakin Skywalker completa a sua sombria transição para se tornar o temido Darth Vader, um dos líderes do Império Opressor. A trajetória de Star Wars nos cinemas até aqui é feita de 3 trilogias e mais 2 filmes fora da chamada saga Skywalker, que são Rogue One, ótimo, e Solo, fraquíssimo. Mas vamos focar aqui na saga Skywalker, as tais 3 trilogias. Elas têm em comum um primeiro capítulo, como se espera que sejam os primeiros capítulos, introduções. Assim são o Guerra nas Estrelas original, de 77, depois rebatizado de Uma Nova Esperança, o episódio inaugural da trilogia de Frequência, A Ameaça Fantasma, de 99, e o pontapé inicial da última trilogia, O Despertar da Força, de 2015. Os capítulos do meio costumam ser os mais trágicos. Afinal, os roteiristas podem brincar com os nervos da plateia, entregando filmes quase pessimistas, porque ainda não é o final. E isso é algo que sempre mexe com a gente, porque subverte a lógica do final feliz. Porque aquele filme, tem o seu final, mas que ainda não é o final daquela história maior. Para entender melhor, é só pensar em Vingadores Guerra Infinita e todos aqueles heróis virando pó no final, um evento de enorme impacto do cinema na última década. Não por acaso, os capítulos do meio das trilogias de Star Wars são frequentemente citados como os melhores de cada conjuntinho de 3 filmes. O Império Contra-Ataca, de 1980, é praticamente uma unanimidade em qualquer eleição de melhor filme de Star Wars. O Ataque dos Clones, em 2002, levantou bastante o moral, abalado depois da decepção que foi A Ameaça Fantasma. E Os Últimos Jedi, de 2017, tem lá os seus detratores, mas foi um filme corajoso e ousado, como os maiores heróis de Star Wars sempre foram. E aí temos as conclusões. E nesse quesito, A Vingança do Sith tem um lugar especial no coração dos fãs. Claro que o mesmo pode ser dito de O Retorno de Jedi, de 83, o filme que fechou a primeira trilogia. Mas muita gente se incomoda até hoje com os Ewoks, chamados maldosamente de ursinhos carinhosos, com a redenção de última hora do Darth Vader, com os fantasminhas no final. Eu adoro esse filme, o que não me impede de entender o lado de quem tem problemas com tudo isso. E o final da terceira trilogia, a impressão mais recente que a gente tem de Star Wars no cinema, lá em 2019, mesmo ano da conclusão da saga do infinito da Marvel, com o espetacular Vingadores Ultimato, essa última impressão é A Ascensão Skywalker, um filme indefensável. Para quem se incomodava com a supostamente forçada redenção do Darth Vader, tem uma redenção forçadíssima do Kylo Ren, acompanhada de um romance ainda mais duro de engolir dele com a Rey. Para quem torcia o nariz para os fantasminhas de O Retorno de Jedi, uma solução 10 vezes pior que a volta do Imperador Palpatine em A Ascensão Skywalker. Um equívoco, um horror. Já A Vingança do Sith se salva lindamente, sem qualquer crítica negativa de fato relevante. Inclusive porque traz o mesmíssimo tom trágico
que a gente tanto gosta nos já citados O Império Contra-Ataca e Vingadores Guerra Infinita. Não é para menos. O final do filme marca o surgimento de um dos maiores e mais reconhecíveis vilões da história do cinema, o Darth Vader. E aqui não vai spoiler absolutamente nenhum. Até porque, desde antes do George Lucas iniciar essa segunda trilogia, lá em 99, ele já anunciava que ela seria exatamente sobre isso, sobre a sedução do jovem Anakin Skywalker pelo lado sombrio da força, a transição do rapaz idealista e romântico para um líder maligno, frio e homicida, processo que atinge o auge justamente no final desse terceiro filme. O que acontece no momento em que a sua amada Padmé Amidala dá à luz seus filhos gêmeos, enquanto ele luta com seu mestre Obi-Wan Kenobi com lava por todos os lados. Era o final que a gente esperava, era o final anunciado, mas ainda assim somos afetados, somos impactados, ficamos de coração na mão. O filme também gerou burburinho na época por conta do uso massivo de efeitos gerados por computador, inclusive e principalmente para criar cenários. Estima-se que mais de 90% do que a gente vê na tela tenha sido gerado digitalmente, o que inclui absolutamente todos os Clone Troopers. E como estamos falando dos efeitos digitais de 2005, hoje eles estão charmosamente datados. E agora, esse relançamento de 20 anos, coincidência ou não, desembarca nos cinemas em um momento em que Star Wars está quente, pouco depois do anúncio de que mais um longa-metragem da série para o cinema está a caminho, o 13º. Sim, não perca a conta. Tem os 9 da saga Skywalker, os 2 das histórias paralelas, Rogue One e Solo, aí já são 11. O 12º tinha sido anunciado no ano passado, The Mandalorian and Grogu, o spin-off da série The Mandalorian, de 3 temporadas muito bem sucedidas no Disney+, embora a qualidade tenha caído da excelente primeira para a ótima segunda e da ótima segunda para a boa terceira. Esse chega aos cinemas em maio do ano que vem. Para um futuro ainda incerto, existem já 10 outros projetos previstos. 10 outros projetos previstos. Entre eles, os dirigidos por Taika Waititi, dos 2 últimos filmes do Thor, por James Mangold, de Logan e do último Indiana Jones, por Patty Jenkins, da Mulher Maravilha, tem o filme solo do Lando, enfim. Mas a grande novidade anunciada em abril de 2025, o tal 13º filme, é Star Wars Starfighter, que também é o título de um jogo de videogame focado em pilotagem de naves, lançado em 2001 para PlayStation 2 e Xbox, entre outras plataformas. Até agora, poucos detalhes foram revelados. De realmente relevante, além do título, foi anunciado que o lançamento nos cinemas vai acontecer no finalzinho de maio de 27, que deve se passar uns 5 ou 6 anos depois dos eventos de Ascensão Skywalker, que talvez tenha personagens dessa terceira trilogia, mas que deve ser standalone, ou seja, que não deve necessariamente ter uma continuação ou depender de outro filme, e que será dirigido por Sean Levy, de Deadpool e Wolverine, e estrelado por Ryan Gosling, o Ken, do filme da Barbie. O que eu gostei, ele tem cara de herói de Star Wars, não tem não? Um certo ar idealista, com uma pitada de cinismo, além de ser ótimo ator. Pode dar coisa muito boa. A única coisa que me preocupa é esse papo de talvez tenha personagens da última trilogia. Pelo amor de Deus, se eles me inventarem de voltar com o Imperador Palpatine, parei com Star Wars. Era só o que me faltava. Aí eu vou fazer que nem o Luke quando ficou sabendo que o Vader é o pai dele. Eu vou gritar no cinema, não! E vou embora. O que eu sei que tem o Palpatine, e tudo bem, faz parte e ficou legal, é Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, que está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 2 horas e 20 minutos. Tchau!